Bom dia. Hoje vamos último módulo, está todo mundo já com vontade de ir para casa, com saudade de casa. Daí pegaram uma semaninha, não estava tão frio, estava mais ou menos, estava bem bom. Mas hoje acho que vai esquentar mais do que os outros dias. Meu nome é Daniel Maurício. Estou substituindo o professor que estava para vir hoje. Me avisaram ontem que ele não ia poder vir, daí eu tive que dar uma corrida aqui para ver se conseguia para atender da faculdade e passar o conteúdo para vocês. Acho que está faltando um aluno ainda, né? Acho que está mais um rapaz. Eu estava vendo aqui, tem a Thaís, que é de Pato Bragado. Thaís, bem-vinda. A Margot, também de Pato Bragado, seja bem-vinda. Solange, lá atrás, Solange de Mauá da Serra, bem-vinda Solange. Marlene, de Porecatu, bem-vinda Marlene. Daí o Nauane, que não chegou ainda. Ah, é você? Nauane, de Porecatu. Ah, o Wellington, que é de São Francisco do Sul, que não chegou ainda. Então, beleza. Então, como eu estava falando para vocês, meu nome é Daniel Maurício. Eu sou auditor tributário aqui do município de Curitiba. E estou na área aí já há algum tempo, 35 anos só um pouquinho de tempo. E comecei com 20 anos, foi para o primeiro concurso, passei e já fiquei. Lecionei durante 3 anos na rede pública, daí depois eu resolvi mudar de área, fui para a parte de contabilidade, fiquei 10 anos na parte de contabilidade, e depois o restante do tempo na departamento de rendas mobiliárias, que cuida mais da parte do ISS, como auditor da tributário. Minha formação, sou formado em letras pela Federal, em administração de empresas pela FESP e em direito pela faculdade daqui de Curitiba. Tenho 2 cursos de pós-graduação na PUC, de gestão de informação, de tecnologia e de gestão tributária. E gestão pública pela FAEL e gestão de RH pela SPEI. Na carreira de auditor eu passei basicamente por vários cargos ali fiquei como chefe da parte de fiscalização da construção civil, que a gente fiscaliza e tributa o ISS proveniente de construção civil, por uns 12, quase 13 anos, como chefe da fiscalização da construção civil. Atuei como julgador tributário, da Junta de Julgamento Tributário, também por quase 2 anos. Bom dia. Que aqui na nossa prefeitura nós temos 2 instâncias, né, de julgamento. A primeira instância fica a cargo da Junta de Julgamento Tributário, que são formados hoje, o corpo de julgadores são só auditores. Antigamente era, até 2017, ficava a cargo da Procuradoria. E daí, a partir de 2018, passou a ser feito por auditores. E hoje continua sendo por auditores. Só a segunda instância, que é o Conselho Municipal de Contribuintes, que daí é um sistema misto, a metade de auditores e a metade de procuradores. E daí tem os representantes civis, né, da sociedade. Tem representante lá da OAB, da CRC, da Junta e assim por diante. Também participei como julgador na Comissão de Recurso Tributário, que funciona como se fosse uma terceira instância de julgamento. Então, quando o contribuinte entra, a primeira instância perde, entra para a segunda instância, que é o Conselho, e perde, mas às vezes ele ganha
tipo equidade, né? Que não sei se vocês sabem o que é equidade. Equidade é quando o contribuinte ele não agiu de má fé, às vezes o desconhecimento mesmo, alguma coisa que aconteceu, ou vamos supor, recolheu o imposto em 2 municípios, e daí fica aquela dúvida, muitas vezes eles dão a equidade. A equidade o que é? O contribuinte ele tem que pagar o tributo, só que eles dão a dispensa de multa e juro. Então isso que é equidade, ele paga só o valor principal. Então nessa comissão de recursos tributários eu também fiquei por 4 anos, trabalhando nessa parte de julgamento. No núcleo de assessoramento jurídico, que a gente chama de NAJ, aqui na prefeitura, que cada secretaria tem o seu núcleo, então eu participei também como membro do núcleo de assessoramento jurídico por mais de 10 anos também. Esse núcleo de assessoramento jurídico ele é muito importante, não sei, nem todos os municípios têm, mas é muito importante tanto para a administração quanto para o contribuinte, que às vezes o contribuinte tem uma dúvida a respeito da aplicação de uma legislação, né? Se o imposto é devido no local, se é devido da prestação, ou se é devido onde ele tem a sede da empresa, ou se tem algum problema com a questão de alíquota. Então, ou qualquer um outro tipo, se é imposto é devido ao ISS, ou se é devido ao ICMS, ou se é devido ao IPI, enfim, qualquer dúvida que o contribuinte tenha, ele pode entrar com uma consulta tributária e daí o núcleo de assessoramento jurídico dá essa consulta. Ele pode ser uma consulta ou parecer. Então é muito importante. E também para a administração, às vezes o secretário de finanças ou o diretor do departamento também tem dúvida a respeito da aplicação de alguma legislação, de algum procedimento, ele pode recorrer ao núcleo de assessoramento jurídico para ter esse amparo jurídico. Então também fiquei ali por uns 10, 12 anos nesse núcleo de assessoramento jurídico. Fui diretor também do Departamento de Rendas Mobiliárias, que é o setor que compreende aqui o setor de ISS e o setor de alvará comercial, também por 4 anos e pouquinho. Nessa época, nós tínhamos no departamento, só no Departamento de Rendas Mobiliárias, nós tínhamos 220 pessoas, entre auditores, técnico em contabilidade, agente administrativo e alguns estagiários. Então, era um departamento gigante. Hoje, por conta da aposentadoria, de muita gente aposentou, houve a mudança de lei aí, então muita gente ficou com receio e acabou pedindo aposentadoria. Hoje nós temos praticamente a metade desse volume de pessoas. Mas também já mudou bastante a dinâmica do trabalho. Nós trabalhávamos antigamente, a fiscalização era presencial mesmo, e ia nas empresas, era mais intenso. Hoje a fiscalização é mais de forma remota, né? Você verifica mais, os processos já são processos tudo eletrônico, praticamente não tem mais processo de papel, tem ainda alguns poucos, mas a maioria já é eletrônico. Então facilita muito essa questão do processo eletrônico. Com a nota fiscal eletrônica também não há necessidade de você ficar indo lá na empresa, ficar olhando, pedindo bloquinho de nota para olhar e coisa e tal. Então eletrônico facilitou a vida para todo mundo. Com certeza a de vocês também, que hoje em dia praticamente todo mundo já utiliza a nota fiscal eletrônica. Então realmente assim houve um avanço muito grande. Então não é muito difícil hoje um auditor ir lá na empresa fazer uma fiscalização. É mais feito realmente o monitoramento de forma remota. E outra coisa também que facilitou bastante foi a questão do agendamento, atendimento por agendamento. Então hoje o contribuinte não vai lá na prefeitura assim, ou nas ruas de cidadania, porque aqui é descentralizado, nós temos algumas regionais, então funciona como um representante de cada secretaria tem o seu gabinete nas regionais. Então nós temos várias regionais aqui na Rui Barbosa, que fica pertinho aqui, não sei se vocês já viram a Praça Rui Barbosa. Alguém já teve oportunidade de ir? É pertinho, descendo aqui você já chega ali na Rui Barbosa. Tem
acho que o quê? Umas 3 ou 4 quadras daqui, bem pertinho. Se vocês até quiserem, depois que sair daqui, dar uma olhada, é regional da Matriz. Então ele funciona ali, tem uma sala, cada secretaria tem uma sala ali com funcionários que atende a demanda do cidadão, né? Então não há necessidade de se deslocar até a prefeitura, ele vem ali. Então, também tem posto da Copel, tem da Sanepar, tem da Urbs, então, enfim, esse tipo de atendimento. Então hoje o atendimento é feito de forma também agendada, como se fosse isso ajuda muito. Você vai consultar, fazer uma consulta com o médico, você não liga, não agenda a consulta, daí o médico vai, naquele teu horário, ele vai te atender, vai te dar atenção e assim por diante. Aqui também com o contribuinte nós fazemos a mesma coisa. Quando há realmente a necessidade dele ir se deslocar até o local, até na prefeitura, ele faz primeiro um agendamento. E daí vai ter um horário marcado para ele, não vai ter aquele problema de ficar aquele salão cheio de gente esperando, aguardando para ser atendido. Não, a pessoa vai lá, senta, no horário que ele agendou, é feito atendimento, já é direcionado a uma pessoa que entende do assunto, porque quando ele faz o agendamento, ele já diz qual que é o problema que ele vai tratar, então isso facilita muito, muito, muito. É até uma ideia que, se vocês atenderem em público, não sei se atendem, mas seria interessante adotar esse procedimento de agendamento eletrônico, vocês vão ver que vai melhorar bastante assim, o atendimento. E hoje, daí depois eu fui para a Junta de Julgamento Tributário, também que fazia julgamento de primeira instância, e hoje eu estou como chefe de serviço da área de processo. Então, todos os processos administrativos, devolução de importância, que a gente chama aí de restituição, a compensação de valores, enquadramento em regimes tributários diferenciados, por exemplo, o IS fixo ou qualquer um outro regime. Enfim, todos os processos, assim que não seja contencioso, ele passa pela nossa equipe lá. Nós temos uma equipe de 10 auditores, a gente trabalha somente nessa parte de processo. Assumimos em agosto de 2019, que já assumi essa função, a gente estava ali com quase 14 mil processos, tudo atravancado. Ainda bem, a gente montou essa equipe de 10 pessoas, em 1 ano e meio a gente limpou todos os processos. Tinha muito processo ali que faltava simplesmente dar um despacho de defiro, indefiro, assinatura de alguma coisa, então ia ficando. A gente fez uma força-tarefa, separamos por assuntos e resolvemos. Em 1 ano e meio a gente limpou esses 14 mil processos. E hoje a gente está praticamente em dia com o nosso trabalho. Hoje o contribuinte entra com o processo hoje, dependendo do assunto, já no dia seguinte ele já tem a resposta. Está bem rápido mesmo. E também a gente estipula uma meta para cada auditor. Então a gente distribui a carga, em média, cada um resolve em torno de 40, 50 processos por mês. Então está bem rápida a tramitação. E hoje vamos conversar um pouquinho então com vocês aí sobre a questão das retenções. Eu não sei se era a Suzana que estava marcado para vir dar aula para vocês, e eu vi que no folder aqui estava com o nome do William. Não sei se vocês viram, até no site estava com o nome do William. O William, ele é gerente lá da prefeitura, entrou faz pouco tempo, até eu que fui o professor dele, mas estava também marcado para ele vir, também ele dá aula aqui na faculdade. Mas de qualquer forma, ontem me avisaram que a Suzana não ia poder vir conversar com vocês, e daí me pediram para eu comentar com vocês. Então, eu vou passar esse material aqui que ela já deixou pronto para a gente ir conversando, e daí eu trouxe mais alguns materiais ali que, se não der tempo de a gente conversar, pelo menos vai estar lá no material de vocês para consulta, que eu acho que vai ser bem interessante,
que eu trouxe ali alguns manuais. Eu vi que tem São Francisco do Sul, fica mais perto, mas tem 2 manuais ali de Santa Catarina que são bem interessantes. São manuais assim extensos, mas vai ser interessante para ver, porque em 2, 3 horas aqui não dá tempo de ver tudo para essa questão de retenção. Só para eu ter uma ideia, todos trabalham na parte de retenção, de contabilidade, e faz retenção ou não? Só para eu ter uma ideia do que por Ecatu, vocês trabalham em contabilidade. Então lá já estão acostumados a fazer as retenções quando vão fazer o pagamento de alguma fatura, de uma RPA, de uma nota fiscal, já estão acostumados a fazer retenção. Temos dúvidas, mas fazemos. Você também trabalha, faz essa parte de retenção. Você também? Tesouraria? Contabilidade? Tesouraria. Então, todo mundo na área aqui. Eu acho que o único que está fora que sou eu, que eu estou na parte de realmente de auditoria, mas que tem tudo a ver com essa questão da retenção, porque a gente também, quando a gente faz a fiscalização das empresas, a gente também verifica as questões de retenção, principalmente no meu caso, que a gente atua, na parte de retenção do ISS, que tem as complexidades ali, que vocês já devem saber. Então, vamos lá. Então, ali tem, só para vocês verem ali os dados da Suzana, ela deixou ali o telefone dela e coisa e tal, então está no material de vocês lá. Como é que volta aqui? Acho que não tá voltando. Ah, voltou aqui. Então, ela primeiro começou aqui com a parte da repartição tributária. Para vocês que atuam na área, é tranquilo, não tem muito segredo quanto a essa parte da repartição tributária. Então, para onde que ficam os tributos? Então, nós temos os tributos que são de competência da União, nós temos tributos de competência do Estado e nós temos tributos de competência dos municípios. Estão lá previstos na Constituição Federal. No artigo lá 56 da Constituição, lá ele tem a parte da repartição dos tributos, né? Então, a União, ela fica com a parte do imposto de renda, com PIS, COFINS, enfim, uma gama de tributos lá que são de competências da União. O Estado, nós temos o tributo principal do Estado, é o qual? O ICMS. E dos municípios, quais que são os tributos principais dos municípios? Isso. ISS, IPTU e o ITBI. São os 3 tributos de competência do município, mais as taxas, né, e as contribuições de melhoria, que são os do município. Como que é feita essa repartição tributária? Quer dizer, essa divisão do bolo, né? Então, a gente tem que imaginar um bolo e é feito fatiado esse bolo e é feita a repartição dos tributos. Então, a União, ela reparte os tributos dela com quem? Com os estados e com os municípios. Então, tem o bolo grande, ele distribui fatias que fazem o que a gente chama de repasses, que vocês já trabalham na contabilidade, estão acostumados com essa expressão, falar em repasses, que são os repasses da União e os repasses do Estado. Então, a União repassa para os estados e para os municípios. Os estados, eles só repassam para quem? Para os municípios. Quem pode dizer aí um exemplo de repasse que a União faz para o município? Isso.
Então, são basicamente, tem um fundo lá, o Fundeb também, que é da escola, né, para a educação, Fundeb, tem, dependendo do município, quando você faz um convênio com o município, também temos lá um tributo que é de competência da União, que é o ITR, para quem tem Imposto Territorial Rural. Então, também a União, ela faz também um repasse de 50% para o município onde tem ali o terreno, né, o território rural. Sendo que, se o município fizer o convênio com a União, ele pode ficar com 100% dessa receita. Então, depende de convênio. Então, esse é um outro assunto já, mas só para vocês terem uma ideia, se de repente o município de vocês for um município que tenha bastante zona rural, que seja grande, muitas vezes vale a pena você fazer o convênio com a União, né, para que você fique com 100% do valor do ITR. Então, é mediante convênio. Se não fizer convênio, o que acontece? A União repassa 50% desse valor do ITR para o município. Os estados repartem com os municípios. Então, do ICMS, ele repassa uma parte para o município, que é o fundo lá de participação dos municípios, né, que é de acordo, referente ao ICMS, que é de acordo lá como que é feito esse repasse. É feito, então, de acordo com o número de empresas, né, que existe no teu município, de comércio, de acordo com a população também, a quantidade de população. Então, são vários fatores que é utilizado para que o Estado faça esse repasse para os municípios, o Fundo de Participação dos Municípios. E o município, ele não tem ninguém para repartir, ele só vai realmente receber esses repasses e vai administrar esses recursos repassados. Quando é recurso já, como a gente diz, aqueles recursos carimbados, né, tipo da saúde, porque é típico lá que está na Constituição Federal, que tem lá que é 25% lá para educação, 15% para a saúde, são recursos carimbados que já vêm, tem que repassar então para essa finalidade, né, aplicar para essa finalidade. Os demais tributos, eles são feitos para a população, ele tem que reverter em benefício da população, mas ele não vai repassar aqui para ninguém, ele vai repassar, vai prestar os serviços para a população. Então aí é tranquilo, não tem muito segredo. Aqui a questão do Estado e políticas públicas. Então, Estado Social Democrático de Direito, concretização dos direitos fundamentais, por exemplo, saúde e educação. E daí a Suzana coloca aqui como que está a saúde do município. Bem, tudo bem, mais ou menos. A gente sabe que é quase que um fundo, é um poço quase que sem fundo, que quanto mais se investe, mais precisa, as demandas crescem. Então é muito difícil dizer que está bem mesmo, é muito difícil. Mas a gente sempre corre atrás para que as coisas sempre fiquem melhores. Né, a questão da saúde. Políticas públicas, orçamento, aqui também ela coloca o que é orçamento, que é um instrumento da administração para concretizar os pagamentos aí, que é planejamento definidos. Vamos lá. Aqui algumas políticas públicas, então, que são adotadas aí, tanto agora no âmbito da União, que o novo governo está investindo mais de volta na farmácia popular, que tinha um programa que tinha já anterior e que tinha sido parado, né, agora vai voltar. A questão do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que o município acaba também fazendo essa gestão aí. Os recursos públicos, eles são escassos ou são abundantes, são tranquilos? Nunca, por mais que, como eu falei, por mais que você arrecade, quanto mais você arrecada, mais você sente a necessidade, né, de
de, de arrecadação, né? Por quê? Porque as demandas vão crescendo, a população vai crescendo, né? E isso nós falando no município, porque a vida acontece nos municípios, né? Então a gente pensa na União, o Estado é uma coisa muito ampla, muito meio que, né? Agora o município não, o município a vida acontece, é ali onde as pessoas estão morando. Então aqui é que tem que ser feita essa questão da política pública, os recursos públicos têm que ser aplicados, né? A pessoa fala, eu pago os meus impostos e eu quero ver. Então ele quer ver o resultado, ele precisa ver o resultado. A gente sabe que os recursos públicos, eles não são abundantes, não. Eles são escassos. Tanto é que a gente às vezes pede, eu queria ganhar mais, né? O meu salário queria ter um salário alto. O que o prefeito fala? Não dá, não tem dinheiro para pagar, não tem dinheiro para dar aumento. Plano de carreira do funcionário, não tem dinheiro. Precisa fazer não sei o quê, não tem dinheiro. Então a gente vê, os recursos são escassos. E exatamente por ser escasso, é que nós precisamos aplicar bem esse dinheiro, aplicar bem esses recursos, gerir bem esses recursos, né? Então, realmente ir onde verificar, é até feita audiência pública, provavelmente no município de vocês também é feito, né, as audiências públicas, que é onde a população vai dizer onde quer que ela aplique o dinheiro, né? Porque que bom seria se tivesse realmente, os recursos fossem abundantes, que o prefeito pudesse fazer obras em toda a cidade, pudesse a saúde 100%, educação 100%, salário de funcionário 100%, que bom se... Mas, infelizmente, não é. Então, muitas vezes, o gestor tem que fazer uma lista de prioridades, ver o que realmente é prioritário e aplicar os recursos. Então, os recursos são escassos. E, por ser escasso, a gente tem que, além de gerir bem esses recursos, nós temos que melhorar a nossa eficiência e eficácia na parte principalmente da arrecadação, né? Do ISS, IPTU e ITBI, que são os tributos aí nossos. Aqui tem ela deixou aqui uma definição aqui do Ramos Filho sobre a utilização dos recursos, que é a atividade financeira do Estado, né, que se assenta e se desenvolve basicamente em 3 campos: a receita, que é a obtenção dos meios patrimoniais necessários à realização visada pelo Estado. Então, a receita são provenientes ali de todos os tributos, né, os impostos, taxas e contribuição. A gestão, que é a que eu falei, que tem que gerir bem esses recursos, já que os recursos são escassos, então você tem que fazer uma gestão bem eficiente. Que a administração é a conservação do patrimônio público. E as despesas, que é a utilização pelo Estado dos recursos patrimoniais disponíveis. Então, são esses 3 tripés. Você tem que se preocupar com a arrecadação, se preocupar com a gestão do dinheiro dessa arrecadação e a questão das despesas que você tem que controlar. Essa questão de despesa é muito importante, você tem que estar muito atento. Vocês que são da contabilidade sabem muito bem disso. Que muitas vezes a gente pensa assim, não temos como aumentar mais a arrecadação. Chega a um certo limite que é aquilo, não tem como aumentar. Então, se não dá para aumentar a arrecadação, o que tende a fazer? A cortar as despesas. É isso que é feito. Então, a gente usa esses 3 tripés aqui no dia a dia. A questão da receita, a gestão dessas receitas e a questão da despesa. Então, se não dá para aumentar a receita, você corta as despesas. E assim por diante. Aqui ela deixou aqui um caso nosso aqui de Curitiba, ela deixou só como exemplo, e está no material de vocês, que é a questão do desperdício do dinheiro público, né? Isso aí acontece em todos os municípios, em todos os estados, e até coisas de competência da União também acontece muito desperdício de dinheiro público. Quem que já não presenciou construções abandonadas, que o governo vai lá, começa a fazer e não termina, o governo federal, mesma coisa, e o município, a mesma coisa. Às vezes constrói lá uma escola, e a escola fica fechada, por quê? Porque às vezes não tem dinheiro para contratar professor,
não tem dinheiro para comprar mobiliário, não tem dinheiro para isso, para aquilo, para aquele outro. Um posto de saúde é a mesma coisa. Às vezes até chega a construir um posto de saúde, mas não tem dinheiro para fazer contratação de médico, de enfermeiro, equipamentos, medicamentos, e acaba ficando aquele prédio lá. Isso quando conclui, e quando não conclui, quando começa e fica. Então isso aí é geral, no município de vocês com certeza deve ter alguma coisa desse tipo também. Às vezes começa a construir uma ponte e não termina, começa a construir uma estrada e nunca termina, e aí assim por diante. Aqui ela colocou um exemplo aqui da nossa famosa linha verde, que começou a obra em 2007 e até hoje não está concluída. Então entra gestão, sai gestão, e cada um faz um trechinho, faz um pouquinho, e até hoje não está concluída essa obra. Então isso a gente chama de desperdício do dinheiro público. Porque às vezes você contrata por um preço, daí dá um problema lá, a empresa quer reajuste, daí dá os desacertos aí, e a empresa às vezes abandona, daí tem que fazer uma nova licitação, ou às vezes chamar o segundo, que ficou em segundo colocado, daí dá problema de adequação de orçamentária. Então isso aí, e a demora para concluir essa obra é desperdício de dinheiro público. E a gente já falou que o dinheiro público é escasso, não é abundante, não é um recurso abundante. Aqui mais um caso ali que ela colocou de desperdício de dinheiro público, né? Começa as obras e não termina. Aqui ela deixou um conceito do que é tributo. Vocês que trabalham já na área de contabilidade sabem bem o que é, mas só para a gente relembrar essa questão do que é tributo. Que está lá no artigo 3º do Código Tributário Nacional, diz que tributo é toda prestação pecuniária compulsória. O que é compulsória? É obrigado, né? Não é aquela coisa que recolhe se eu quiser, se eu não quiser. É compulsória, tem que ser em moeda, né, corrente do país, cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, é lógico, você não vai fazer coisa que seja ilícito, instituída por lei, tem que ter uma lei que institui, tem que ter o princípio da legalidade, né? E cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, tem que ter essas características aí, conforme está lá no artigo 3º do Código Tributário Nacional. Tributos, vocês sabem que é tudo. Tributo entra o quê? Entra os impostos, entra as taxas e as contribuições. Quando se fala em impostos, entra taxa? Não. Entra contribuição? Não. Impostos são só realmente os impostos. Aqui também tem uma questão para a gente pensar, que na questão das imunidades, as imunidades tributárias. O que fala lá, tanto na Constituição quanto no Código Tributário, fala da questão das imunidades? Que pode ter da imunidade dos tributos ou dos impostos? Dos impostos. Então, por isso que muitas vezes uma igreja, um sindicato de funcionários, eles têm imunidade. Ou uma entidade, uma escola, uma entidade cultural, ele tem imunidade tributária. Mas essa imunidade é dos impostos. As taxas e contribuição você pode cobrar deles tranquilamente, sem problema. Aqui a questão do Código Tributário Nacional, ele fala pago em dinheiro. O tributo é algo obrigatório, portanto ele tem que pagar, por isso ele diz compulsório. Uma pessoa que está devendo IPTU resolve ir até a prefeitura para trocar sua dívida por serviço. Ela coloca ali a pergunta, isso pode ou não pode? Pode?
ou não pode? Não, não pode. Então, nós tivemos aqui um caso, quando nós fizemos uma fiscalização da Unimed, que é conhecida, né, que é um plano de saúde, e alguns milhões lá que a gente tributou. E daí, como eles não tinham recurso para pagar, o que eles fizeram? Uma proposta. Em vez deles pagarem em dinheiro, eles queriam oferecer serviço, né? Eles podiam atender a população, atender os próprios funcionários da prefeitura, até atingir aquele limite que eles estavam devendo. O que vocês acham disso? Então fizeram a proposta, entraram com o processo e a resposta foi não, não pode. Né? Não há essa possibilidade. Porque você, quando contrata um serviço, a gente tem que contratar mediante... Né? Você tem que fazer uma licitação, ou você tem que fazer o que mais pode ser feito. Se não quiser fazer uma licitação, de pequeno... Hã? Isso. Você pode fazer outra forma, né? Então você tem que contratar. Faz uma tomada de preço, faz ou a licitação para você contratar. Você não pode simplesmente trocar o que você está devendo. Está devendo de ISS tanto, então você presta o serviço para mim e eu abato. Ah, você está devendo IPTU, então vem aqui prestar um serviço aqui e eu abato do teu IPTU. Isso não há essa possibilidade. Então ele tem que realmente ser pago em dinheiro. Não pode. Uma pessoa que deve um tributo para dar como um bem de pagamento, tipo um imóvel, daí isso pode ou não pode? O que vocês acham? Então, serviço não pode. Agora, se ele quiser dar um bem imóvel para trocar pelo aquele tributo que ele está devendo, daí pode. O que a gente chama de dação em pagamento. É uma forma de você extinguir o crédito tributário. Então, se o cara está devendo lá, tanto faz ISS, IPTU, seja qual for, e ele tem lá um imóvel, daí ele não tem dinheiro, mas fala assim, eu quero oferecer essa casa aqui, oferecer esse prédio aqui, em troca do que eu estou devendo de tributo. Nesse caso, pode, mas ele tem que fazer o quê? Ele tem que entrar com um processo, né, oferecendo aquele bem, aí vai ter uma comissão que vai fazer a avaliação para ver quanto que vale aquele imóvel, vai verificar se é de interesse da prefeitura lá de ter aquele imóvel ou não, porque às vezes não é de interesse, daí também não precisa. Então, duas coisas aí que temos que deixar claro. Dação em pagamento, pode. Agora, prestação de serviço em conta do que está devendo, aí não pode. Mediante atividade administrativa plenamente vinculada, o que é? Dispor de servidor preparado e que não constitua afronta ao princípio da impessoalidade. Não posso escolher, né, quem deve pagar ou quem não deve pagar. Você tem que ser sempre de forma impessoal. Ah, não, esse aqui é irmão do prefeito. Não, então eu não vou cobrar. Não. Ah, esse aqui é do vereador fulano lá, não vou fiscalizar essa empresa. Não, tem que ser de forma impessoal. Não importa para quem, a lei é para todos. Nós temos que fazer para todos. Aqui ainda alguns conceitos que ela deixou ali, que o Código Tributário Nacional criou os seguintes tributos. Então, impostos, taxas e as contribuições de melhoria. A Constituição criou mais 2 tributos. O que é? O empréstimo compulsório, que é instituído pela União, serve para, no caso de calamidade pública ou no caso de guerra e tal. E já o município não pode criar isso aí, é só a União. E as contribuições especiais, né, que é a contribuição previdenciária, que nós temos aí o INSS, o PIS e a COFINS, que são da União, que foram criados pela União, que só a União pode instituir esse tipo aí de cobrança. Vamos lá. Imposto, né? O imposto incide sobre o patrimônio, no caso aí do
do IPTU, renda, que é no caso típico aí do imposto de renda, né? E sobre os serviços, no caso aí de prestação de serviço que incide aí no caso o ISS. Então são os impostos aí, é só para ter uma ideia, que eles incidem sobre esses 3 pontos aí, sobre o patrimônio, sobre a renda e sobre os serviços. As taxas já é um pouco diferente, porque o que a gente pode falar de taxa? A taxa ela é uma cobrança de uma contraprestação de um serviço, por isso que você pode cobrar uma taxa. A taxa ela tem várias características, ela tem que ser divisível, né? Você tem que estipular um valor para cada um. Ela tem que realmente ser proveniente de uma contraprestação de serviço. Então, se o poder público prestou aquele serviço, então ele pode cobrar aquela taxa. Se ele não prestou, ele não pode cobrar aquela taxa. Segundo, eu não sei do qual município que ela colocou aqui, que ela não deixou mencionado, mas ela diz que as receitas referentes às taxas representam 7% do valor das receitas dos municípios. Eu não sei do qual município que ela fez esse cálculo, porque aí pode variar de um município para o outro esse cálculo aí. A principal taxa, quando se fala em taxa, a gente já lembra logo da taxa de coleta de lixo. Então, se o poder público faz a coleta do lixo, é justo que se cobre uma taxa para aquela contraprestação de serviço. Se um cidadão vai e pede um alvará comercial, então você vai cobrar uma taxa proveniente do alvará. Então, se pode ser uma taxa de fiscalização, pode ser uma taxa... tem vários tipos de taxa, vocês sabem lá, tem taxa como que diz lá, se você pede um documento qualquer, você pode cobrar uma taxa, né? Então, existem vários tipos de taxas. Taxa de alvará, taxa de publicidade, taxa de saúde, taxa de... não, existe uma gama enorme de taxas. Taxa de construção, né? Então, vários tipos de taxa. Mas o poder público realmente tem que fazer aquela prestação de serviço para ele poder cobrar. Senão, não pode. Se o contribuinte vai pedir uma certidão negativa, você pode cobrar taxa da certidão negativa, para a expedição da certidão negativa? O que vocês acham? Ela diz que pode, você diz que não pode. Ele pode ou não pode? Não. Não pode. Então, se vai fazer, o contribuinte precisa de uma certidão negativa, o poder público não pode cobrar taxa da certidão. Isso está previsto lá na Constituição, que não pode. São isentas, né? As certidões são sempre isentas. O que alguns municípios têm feito? Aí vai depender de cada um pensar aí as saídas aí. Vários municípios têm feito isso aí. Eles sabem que certidão negativa não pode cobrar. Então, o que eles fazem? Deixam praticamente a certidão negativa, praticamente todo mundo pode emitir pela internet hoje em dia, né? Os municípios estão lá. Então, o contribuinte vai lá, faz o requerimento daquela certidão, emite a certidão, imprime e tal, belezinha. Então, pode sair certidão negativa, positiva e tal, beleza, não paga nada. Se ele fizer pela internet. Agora, se ele vai lá na repartição pedir a certidão, tem município que está cobrando como taxa de expediente. Porque eles estão dizendo, mas daí teve um funcionário que teve que fazer, é muito questionável. Eu não recomendo a ninguém fazer isso, porque é certidão. É diferente de uma taxa de expediente, que por exemplo, você vai fazer um alvará, você cobra uma taxa de expediente pelo alvará, você vai fazer fiscalização, você cobra. Mas tem muitos que estão fazendo isso. Se o cidadão emite a certidão pela internet, não cobra. Agora, se o cidadão vai lá pessoalmente pedir, estão cobrando. Daí colocam para mascarar, diz assim, não, mas é certidão, não estou cobrando a taxa pela expedição da certidão, estou cobrando pelo serviço da expedição, que daí eles colocam como taxa de expediente. É muito questionável. Eu sinceramente, não recomendo esse tipo de procedimento.
A taxa de coleta de lixo é bastante discutível hoje também, porque uma das características da taxa, a gente falou que ela tem que ser divisível, né? E quantificado, né? Então, se eu prestei um serviço para você, eu tenho que cobrar de você aquele valor. A taxa de coleta de lixo normalmente acontece de que forma? Igual para todo mundo. E o serviço prestado é igual para todo mundo? O caminhão passa igual para todo mundo, mas a quantidade de lixo produzido é igual para todo mundo? Não é, né? Do que uma residência. Acontece, né? Sim, você pode produzir lixo real. Sim. Uma casa toda muito mais, né? Exato. Guarda, faz lixo municipal, comida. Uma oficina mecânica, imagina quanto de lixo não produz, um hospital, quanto de lixo não produz, e daí você vai no escritório de advocacia, um escritório de contabilidade, ele produz o que de lixo? Então não é uma coisa, nessa questão da justiça, a taxa de coleta, ela meio que foge um pouco do padrão. Os municípios, eles tentam minimizar isso aí. Tem municípios que estão cobrando agora, mediante, já faz a separação entre lixo residencial e lixo comercial. Tem essa diferença. E normalmente taxa de lixo comercial tende a ser mais caro do que o de residencial, né? Essa é uma regra. E nem sempre, como a gente falou, nem sempre o lixo comercial, em termos de quantidade e peso, é maior do que de uma residência. Então tem essa questão de justiça. Tem outros municípios que estão fazendo de acordo com a metragem da construção. Então, de acordo com o metro quadrado, está sendo cobrado. Aqui mesmo em Curitiba, agora, uma nova lei saiu, está sendo feito também utilizando um dos critérios é esse, a questão da metragem da obra. Se a casa é maior, tende-se que vai produzir mais lixo. Não é também absoluto isso. A gente sabe que às vezes tem uma casa grande, às vezes mora uma pessoa, às vezes nem mora, às vezes a casa está fechada e a taxa é cobrada da mesma forma. Por quê? Nós tivemos uma vez, quando eu estava ainda como julgador tributário, nós tivemos 2 casos lá. Um deles é o seguinte, o cara entrou com recurso dizendo que ele não concordava com a cobrança da taxa da coleta de lixo, porque o imóvel dele, ele não morava mais aqui em Curitiba, a casa estava fechada já fazia uns 2 anos que ele tinha posto para alugar e não conseguia alugar, a casa estava fechada, portanto ele não produzia 1 grama de lixo. Portanto, ele não era devedor de lixo, da coleta de lixo, porque ele não usava. E daí, o que vocês acham nesse caso? É devido ou não é devido? O que vocês fariam? Eu acredito que não é, né? Porque pela lógica não. Só que, enfim, ele tem que conta ali, né? É complicado esse negócio. Aqui eu acho que ela não colocou a definição da taxa, mas se vocês forem verificar lá qual que é a definição de taxa, ele diz que é por um serviço prestado ou posto à disposição. Esse é o conceito da taxa. Então, vamos supor, ele não produziu nada de lixo, mas o caminhão de lixo passava pela rua dele? Passava. Ah. Mas eu não acho justo eu pagar, né? O lixo porque eu uso. Agora eu não Está à disposição. Tá se sobrando, tá um gasto, né? Não importa se o caminhão do lixo passou lá e não tem lixo para recolher, ele passa no vizinho e recolhe. Mas passou. Quer dizer, está posto à disposição. Ele não usou por motivos próprios. Então, é devido. Então, a questão da coleta de lixo. Então, a gente julgou lá, indeferiu o pedido dele, baseado no próprio conceito de taxa, e ele teve que pagar. Teve um outro caso que o contribuinte colocou assim, olha, eu não devo pagar a taxa do lixo porque o caminhão não passa pela minha rua. Portanto, não devo pagar. Daí, eu falei, poxa, se isso for verdade, ele tem razão.
Daí o que eu fui ver? Fui verificar naquela rua ali dele, pelos nosso cadastro. Era uma rua sem saída, era uma rua sem saída. Realmente naquela partezinha da casa dele não passava. Só que pela infelicidade dele, na rua de trás, que era um terreno, o dele fazia a frente para uma e fundos para outra. Na outra passava o caminhão e ele tinha acesso ali, naquela de saída, naquela outra rua. Aí a gente indeferiu do mesmo jeito, dizendo, olha, não tem aqui, mas tem nos fundos da tua casa que você tem um portão que você sai. Quer dizer, de qualquer forma, é devedor do ISS da mesma forma. Indeferimos também. Então tem todas essas questõezinhas aí que a gente tem que verificar. E depois a gente tem ali a contribuição de melhoria, que é uma coisa que está previsto no Código Tributário Nacional, que tanto a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios podem cobrar a contribuição de melhoria, que desde que proveniente de um custo de uma obra pública, né? Então, se o poder público, seja lá a União, o Estado ou o município, construiu uma obra pública e, em decorrência dessa obra pública, houve uma valorização do patrimônio, você pode cobrar a taxa de melhoria. A gente sabe que taxa de melhoria aqui no Brasil, ninguém praticamente cobra. O município de vocês cobra taxa de contribuição de melhoria? Não. Não. Mas eu posso dizer assim que praticamente 100% dos municípios não cobram taxa de contribuição de melhoria. Por quê? Porque a gente tem muita dificuldade aqui para fazer. Primeiro, quando você vai fazer uma obra, você teria que ver quanto que vale aquela construção, aquele imóvel ali, e verificar depois de construído quanto que passou a valorizar aquele imóvel. Segundo, como a gente fala ali que é contribuição de melhoria, que é para fazer, é cobrado para fazer em face do custo da obra, a gente tem um grande problema aqui no Brasil, que as nossas obras públicas sempre são muito faturadas, e às vezes super faturadas. Então, às vezes você vai ver a valorização daquele imóvel, ela não consegue pagar o valor que realmente foi utilizado de custo daquela obra. Então, fica inviável. Ah, sim, pois é. Fazer os calçamentos. Você não paga a mão de obra, você Sim. Mas daí faz essa... solicita, assim, o município te dá. Sim. Você deixar a sua casa bem bonita, aí ela isso padronizada, então assim, você tem que deixar solicitado e mostrar por... Sim. Tem outros que fazem também sistema com asfalto, né, também. Então, você vai passar um asfalto, o pessoal lá contribui para custear a parte da coisa. Mas aí é para fazer o custo da obra em si. Mas não seja a contribuição de melhoria. Né? E não cobrar a contribuição, o município ainda dá mais uma coisa para fazer. Teve um município vizinho que fez asfalto rural. A gente tem bastante área rural lá na nossa região. Então, assim, os agricultores, então, passa tantos metros ali na propriedade, então eles cumpriam com um valor, né? E aí a prefeitura não fez a obra. Sim. Então, eu posso dizer para vocês assim que praticamente 100% dos municípios realmente do Brasil não cobram. Tem um colega que ele era diretor do IPTU uma época, até de vez em quando ele dá aula também aqui na faculdade, o Rubens. Ele foi fazer um estudo na Colômbia. Lá diz que realmente o pessoal paga contribuição de melhoria, diz que lá funciona. Ele foi ver como é que funcionava lá para ver se aplicava aqui, mas são realidades diferentes, não tem como fazer. Vamos ver aqui mais alguns conceitos aqui que ela apresentou aqui. Conceitos básicos estão lá conforme a Constituição de 88. Temos ali o princípio da reserva legal, que é o artigo 5º que diz o inciso
segundo a Constituição, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, como a gente falou, tem que ter lei para tudo. O princípio da legalidade também. Se não tem uma lei, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, a não ser que esteja previsto na lei. Aí, tranquilo. Vamos ver o que mais aqui a gente... Relação entre o Estado e os particulares sujeitos à tributação não é simples relação de poder, mas uma relação jurídica que é de natureza obrigacional. Então, aquela questão você tem que fazer essa troca aí. É obrigado, né? Uma relação obrigacional. A relação tributária surge da ocorrência de um fato previsto de uma norma. Quando ocorre esse fato, que recebe o nome de fato gerador, nasce a relação tributária que compreende o dever de alguém, que é o sujeito passivo, da obrigação tributária, e o direito do Estado, sujeito ativo, da obrigação tributária. Talvez vai ter aqui mais para frente aqui o nome, mas a gente vai adiantar. Então, quando tem uma lei lá, ele diz assim, incide IPTU sobre a propriedade, né, se você for dono, possuidor e coisa e tal, incide IPTU. Então, está lá na lei. Essa previsão na lei, a gente chama assim de hipótese de incidência. Ou prestar serviço de construção civil, que está lá na lista de serviço. Prestar serviços médicos, serviço de contabilidade, tem várias previsões lá, que é devido ao ISS. Essa, quando está lá na lei só, na letra da lei, essa previsão, a gente chama de hipótese de incidência. Agora, quando concretiza essa hipótese, quando se realiza essa hipótese, daí sim a gente chama aqui de fato gerador. Que ela ocorreu realmente a materialização. Daí sim. E daí vai estar lá a lei, vai dizer que sujeito passivo é obrigado, não. Então, o fato gerador é a situação definida em lei como suficiente para a cobrança de um determinado tributo. O contribuinte é toda pessoa física ou jurídica, né, que obrigada ao pagamento do tributo. O responsável é uma terceira pessoa, que não é o sujeito passivo, mas é uma terceira pessoa que ela tem que estar vinculada àquele fato. Então, é a pessoa que mantém relação com o contribuinte por determinação legal. Que aí a gente começa já a entrar mais no nosso campo aqui. Então, muitas vezes, a lei diz que quem é obrigado a pagar o tributo, fazer o recolhimento do tributo, é o sujeito passivo. Então, é aquele prestador de serviço ou o proprietário do imóvel e assim por diante. Mas, às vezes, a lei atribui a essa responsabilidade a uma terceira pessoa, ao tomador, por exemplo, do serviço. Então, daí, essa pessoa, ela não é o contribuinte, ela é o responsável. É o caso, por exemplo, nosso aqui. Vamos supor aqui um caso de retenção do INSS. Vamos supor. A lei diz que, muitas vezes, que quem tem que pagar o INSS é lá a pessoa, lá o sujeito passivo da obrigação. Mas, quando é o poder público lá, quando você toma, lá, a prefeitura contrata serviço lá de alguém, aí a obrigação, quem que vai fazer a retenção? É o município retém. Então, o município é o sujeito passivo? Não, ele é o responsável. Então, só para vocês assim pensarem, entender bem o que é isso aí. Acontece muito também no caso de substituição tributária. A retenção, o responsável ele pode ter responsável por retenção na fonte ou por substituição tributária. São duas modalidades. Você sabe qual que é a diferença um e do outro? Praticamente é igual. Os dois são responsáveis. Só que o que acontece? O substituto tributário, ele recolhe em nome do outro. Por exemplo, a Lei Complementar 116, que é a lei do ISS, acho que vocês já leram ou já viram a Lei Complementar 116, que é a lei que trata do ISS. Ela diz ali no artigo, ela fala que você pode instituir, por exemplo, quando o poder público toma
determinado tipo de serviço, por exemplo, construção civil, fornecimento de mão de obra, serviço de limpeza, serviço de vigilância, tem uma relação lá de serviços, que daí o município tem que fazer o recolhimento por retenção na fonte do ISS. Então está lá na lei. E aqueles mesmos serviços lá, aquele mesmo rol de serviço, quando é tomado por um terceiro, que não seja poder público, seja uma outra pessoa, daí não é retenção. Eles colocam na figura de substituição tributária. Vamos supor que lá seja um serviço de vigilância. Em vez da empresa de vigilância fazer o recolhimento do imposto, a lei municipal pode atribuir que o tomador daquele serviço de vigilância faça o recolhimento para aquela pessoa. Então ele substitui, por isso a gente chama de substituição tributária. Tranquilo? Isso, a guia vai estar no nome de quem, não da empresa, vai estar no nome do tomador do serviço. No caso do poder público, a lei diz ali que daí não cabe a substituição. Quando é poder público, sempre é retenção na fonte. Daí a retenção na fonte vai sair certinho ali no nome de cada um do prestador, só que foi feita a retenção. É diferente da substituição. Só para vocês terem a ideia. Oi? Isso. Você faz, na hora do pagamento, você retém e repassa. Mas só para vocês terem uma ideia de como que funciona esses dois institutos. Então, é sempre pelo responsável ali tributário. Opa, acho que apliquei ali antes. Vamos voltar aqui. Então, o responsável é sempre essa terceira pessoa. E daí a forma pode ser por retenção na fonte ou substituição tributária. No caso do poder público, vai ser sempre retenção na fonte. Mas se for uma pessoa jurídica privada, ele pode fazer através de substituição tributária também. Pode também ter retenção. Também pode. Mas tudo tem que estar na lei, no caso de uma pessoa jurídica fora. Por exemplo, nós aqui temos um caso, uma previsão. Vem uma pessoa fazer um show aqui no município. Vem um cantor lá de São Paulo fazer um show no teu município. Daí como é que é feito o recolhimento do imposto? Paga o ISS. Muitas vezes, o cantor lá, quem veio fazer o show, sei lá, vai lá na prefeitura e recolhe a guia no nome dele. Mas muitas vezes a legislação atribui a responsabilidade para a pessoa que contratou. Então daí ele vai fazer a retenção na fonte. Até porque, para evitar de que o cara venha, às vezes um cantor vem e faz show, em uma noite ele faz show em 3, 4 cidades. E aí o cara vai passando, você acha que ele vai lá na prefeitura fazer o pagamento do imposto? Mas nunca. Então daí a lei pode atribuir a responsabilidade para quem contratou. Daí fazer a retenção na fonte. Tem. Porque não existe nada gratuito, né? Então, depende houve fato, ocorreu a prestação porque aquilo ali é uma hipótese que está lá na incidência. A partir do momento que ocorreu, você tem que fazer. Né? Você tem que fazer, contratar. Faz o recolhimento. Você pode o cara não cobrar ingresso, mas o serviço foi prestado. Né? De alguma forma, o município pagou, às vezes, para quem veio prestar o serviço. Tem que fazer a retenção normal. Então, aqui a regra matriz de assistência tributária, que a gente chama de RMIT ali, que é a regra matriz de assistência tributária. Como eu já tinha falado, o critério, então a regra matriz de assistência, nós temos que obedecer esse conjunto aqui de situações. Nós temos aqui o critério quantitativo. Nesse critério quantitativo é o quanto. Quanto? O quanto vai ser pago? É o valor que vai ser pago. Para que eu saiba o valor que vai ser pago, é o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter uma base de cálculo e eu tenho que ter uma alíquota. Então, esse é para você apurar o quanto vai ser devido. Esse é o critério quantitativo. Depois nós temos o critério espacial. O que é esse critério espacial? É onde o imposto é devido. Se é no local da prestação ou se é onde, vamos supor no caso do ISS,
se é no local onde ele está prestando o serviço ou se é onde ele tem a sede da empresa. Então, na Lei Complementar 116, que eu falei para vocês que é a lei do ISS, tem a previsão lá no artigo 3º que ele diz que o imposto, isso é a regra geral, o imposto é devido onde a empresa tem o seu estabelecimento. Essa é a regra geral. A regra geral é essa. Então, se a empresa é lá de São Francisco, ele tem que recolher e vem prestar um serviço aqui em Curitiba, a regra matriz diz que o imposto é devido lá em São Francisco. Mas tem as exceções. Daí lá no próprio artigo 3º ele diz, o imposto é devido onde ele tem o estabelecimento do prestador, salvo os seguintes casos. E daí ele menciona, são 25 incisos, que estão lá relacionados na lei, que ele menciona que o imposto não é devido lá, onde ele tem a sede, mas sim onde ele prestou o serviço. É o caso do serviço de construção civil, que o imposto não vai... Se a construtora é lá de Porecatu, mas ele prestou um serviço em São Francisco, ele não vai recolher lá em Porecatu, ele vai recolher em São Francisco, porque a obra foi executada em São Francisco. Se a empresa é de vigilância, também, lá do teu município, mas a vigilância foi feita no outro. Onde que é devido? Lá onde o bem estava sendo monitorado ou vigiado. Então, são as exceções da lei. Então, são 25 incisos que a lei diz que onde é devido. Então, serviço de construção civil, serviço de montagem, desmontagem, reforma, vigilância, fornecimento de mão de obra. Tem uma relação lá, são 25 hipóteses que o imposto daí vai ser devido no local da prestação de serviço e não na sede do estabelecimento prestador. Mas a regra matriz é no estabelecimento. Então, essa aqui é o critério que a gente chama de critério espacial, é onde é devido. O critério temporal é o quando, é o momento, né, que ocorre o fato gerador. Então, quando que eu tenho que reter o imposto? É quando ocorreu o fato. Então, se chegou a fatura lá, você vai reter lá. E daí tem no período lá para os prazos, né, para fazer o recolhimento. Se é o dia 20, se é o dia 2, até o dia 5, assim por diante. Então, esse é para obedecer ao critério temporal. Critério subjetivo é quem vai cobrar, né? É o ente, né? É o quem vai pagar, o sujeito passivo. Então, aí entra a questão da responsabilidade. Se quem deve pagar é o prestador do serviço ou o terceiro, né, o caso lá, o tomador do serviço. E o critério material é a hipótese de incidência, que é aquela previsão que eu falei geral lá, que é a hipótese de incidência, a previsão na lei, e quando essa previsão realmente acontece de fato, que a gente chama de fato gerador. Então, esse é o critério material. Tranquilo esses conceitinhos ali? Aqui, vamos lá, o que é a retenção de tributo? Então, retenção de tributo é, na hora lá, você catar o dinheiro, né, para você não ter problema para frente. Objetivos da retenção de imposto são reduzir a sonegação fiscal, melhorar a arrecadação dos tributos. Então, essa é o objetivo. Reter na fonte é como se a administração fosse um intermediário da Receita. Ela coloca aqui como exemplo. De acordo com a Lei 4.729 de 65, caracteriza sonegação de imposto. Declaração falsa ou omitir declaração, total ou parcial, é chamado aí de sonegação. Então, ela colocou aqui, note aqui, que é a primeira diferença em relação à inadimplência fiscal. Para ser caracterizado como sonegação, os valores declarados devem ser falsos ou omitidos. Então, se o valor foi falso ou ele fez omissão de uma receita, a gente chama de sonegação. Agora, se ele declarou corretamente, só não recolheu, daí não é sonegação. Daí o que é? É inadimplência. Só. Ele está inadimplente. E daí cabe a quem? Cabe ao poder público ir lá e fazer a cobrança. Vamos lá. Aqui temos a instrução normativa 1234 de janeiro de 2012. Essa acho que vocês conhecem. Todo mundo já viu essa, né? Essa instrução normativa. Vocês da contabilidade que faz a retenção, com certeza já leram essa instrução normativa 1234 de 2012.
Então, ela dispõe sobre a retenção de tributos nos pagamentos efetuados pelos órgãos da administração pública federal direta, sobre as autarquias, fundações federais, empresas públicas, sociedade de economia mista e demais pessoas jurídicas que mencionam as outras pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens e serviços. Então, essa instrução normativa aqui é uma instrução normativa editada lá pela União, e ela diz que toda administração pública direta ali, ou indireta, no caso fundação, autarquia, tem que fazer a retenção na fonte, daí, lógico, daqueles serviços ou daqueles bens, de acordo com o que está lá determinado na lei. Mas principalmente quando é fornecimento de bens aí e serviços. Responsabilidade de reter é da fonte pagadora, mas se ela não fez o repasse, quem tem que pagar? Essa é uma pergunta que ela coloca. Então, a obrigação seria da prefeitura reter, mas se a prefeitura não reteve, e daí? Sim, exatamente. A responsabilidade aí é uma responsabilidade solidária, que a gente chama, responsabilidade solidária. Você pode cobrar, então se você fez ali, a tua obrigação era fazer a retenção e você não fez, a responsabilidade é solidária. Você pode cobrar de quem prestou o serviço lá, o bem? Pode, mas também pode cobrar da administração pública que tinha a obrigação de reter e não reteve. Esse é o cuidado que nós devemos ter. Então, aqui a responsabilidade de reter é da fonte pagadora, né? Aquela pergunta ali. O contribuinte do imposto de renda é a pessoa que ganhou o dinheiro, é a fonte pagadora. E a fonte pagadora é apenas o responsável por fazer o desconto, de acordo com o que está lá no artigo 45 do Código Tributário Nacional. Por mais que a lei obrigue a fonte pagadora a recolher o imposto, não tem como tirar a responsabilidade do pagamento. Então, como a gente comentou aqui, a responsabilidade é solidária, não tem como retirar essa responsabilidade. A lei diz que o município tinha que reter o INSS e ele não fez, vai dizer, não, agora, não, eu não fiz a retenção, mas eu paguei o valor integral. Claro que quem recebeu o valor integral, ele tem que pagar o imposto. Também não vai dizer, não, eu não, como a lei dizia que eu não era obrigado a pagar, eu não vou pagar porque o problema é da prefeitura. Ele não pode jamais dizer isso, né? Porque senão seria apropriação indébita, porque ele recebeu o valor integral sem fazer a retenção. Vamos lá para frente aqui. A fonte pagadora, ou seja, a pessoa jurídica, é obrigada a descontar o imposto de renda do pagamento das pessoas físicas que presta algum serviço ou venda para a mesma. Porém, se ela não fizer esse desconto, a pessoa física deve pagar o imposto de renda do mesmo jeito, pois houve ganho, né, houve ofereção de renda, e é sobre ela que incide o imposto, como eu falei. O município tinha a obrigação de reter, não reteve, o outro recebeu integral. Não tem, então ele tem que fazer o pagamento do imposto. Mas sempre tendo em mente que a responsabilidade é solidária. Então, tanto a fonte pagadora também poderá sofrer sanções ali de recolher. E depois ela pode até entrar com um processo em cima de quem prestou o serviço, né? Então, vamos supor que o município não reteve, esqueceu de reter. Daí vem lá a União e fala, oh, você não reteve aqui, vou cobrar de você. Você tinha a obrigação de pagar. A prefeitura vai ter que pagar. E depois a prefeitura pode entrar, como a gente chama de ação de regresso, em cima da fonte de quem prestou o serviço, que recebeu o dinheiro integral e não reteve. Então, tem essas possibilidades ali. Porque a lei diz que não retira a responsabilidade dela de fazer a retenção na fonte. Responsabilização. Então, é crime de apropriação indébita nos termos do artigo 2º, inciso 2º da Lei 8.137.
Afinal, o dinheiro não é dela, né? Então, é do governo. Então, ele não teve a retenção, sofreu a retenção, ele recebeu o valor integral. Ele não pode ficar com esse dinheiro, porque a gente chama isso que é apropriação indébita, né? É crime. Se a fonte pagadora não fizer o repasse dentro do prazo, ela pode responder por esse crime e a pena de detenção é de 6 meses a 2 anos, além da multa, e ainda vai pagar o imposto de renda que reteve ilegalmente. Então, temos que tomar bastante cuidado aí. De quem é a obrigação? Então, a gente já falou que a obrigação, a obrigação pela retenção é do órgão público, então é da prefeitura, é da fundação ou da autarquia, né, ou entidade que efetuar o pagamento. A lei diz lá que é obrigação. O valor retido, correspondente a cada tributo ou contribuição, será levado a crédito da respectiva conta de receita da União. Então, tomar bastante cuidado. Verificar que a obrigação, a lei diz que a obrigação de reter é do órgão público. Fazer, a obrigação é dela. Obrigações e responsabilidade do imposto progressivo. Retenções de tributos na tesouraria municipal, né, no caso do imposto de renda ali. Imposto de renda retido na fonte. Fundamentação legal. Então, o imposto de renda significa o valor anual descontado do rendimento do trabalho ou da empresa e entregue ao governo federal, sendo que a porcentagem de desconto é fixado pelo governo de cada país onde é aplicado tal imposto. Então, tranquilo. Tem alguma dúvida ali, alguma coisa? São uns conceitinhos básicos ali. Ali ainda a questão da fundamentação legal, ele diz ali. Artigo 2º, constitui crime da mesma natureza, né, deixar de recolher no prazo legal o valor do tributo ou da contribuição social descontado ou cobrado na qualidade de sujeito passivo da obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos. A retenção do imposto de renda ou na fonte sem o correspondente recolhimento aos cofres públicos caracteriza crime tributário, conforme artigo 2º da Lei 8.137, que a gente já leu. Adiante reproduzido. Então, está ali escrito. Deixar de recolher, constitui crime da mesma natureza, deixar de recolher no prazo legal o valor do tributo ou da contribuição social descontada ou cobrada. Fundamentação legal. O que é a retenção na fonte? Então, é a transferência da responsabilidade sobre o desconto do recolhimento do tributo do prestador de serviço para a fonte pagadora. Então, em vez do contribuinte fazer o pagamento, desloca a responsabilidade lá para o órgão público fazer o recolhimento. No caso, como tomador de serviço. Visando um maior controle e aumento da arrecadação e consequente redução de eventuais tentativas de sonegação. Então, essa é a finalidade da lei. Então, para o órgão público, na hora que vai fazer o pagamento, já faz a retenção lá. Pode ser a retenção do imposto de renda, pode ser a retenção do INSS, pode ser a retenção do PIS ou da COFINS, a retenção do ISS, dependendo do caso, são os vários tipos de retenções que o órgão público tem que fazer quando ele contrata um serviço, quando ele recebe algum serviço ou um bem. Quando que ocorre a retenção? Na realização do pagamento. Então, na hora lá que passa pela contabilidade, que você pega a nota fiscal ou o RPA, que é o recibo provisório lá de recibo de pagamento de autônomo, que é um RPA, você tem que fazer a retenção. Quando que é feito? Então, no momento do pagamento. Porque passou dali, já corre o risco de esquecer. Vamos para frente. A falta de retenção ou recolhimento pela fonte pagadora fará com que sejam devidos da mesma ao imposto, a multa de ofício e os juros de mora. Desta forma, o contabilista deve alertar os responsáveis pelos pagamentos da empresa que se atente à legislação, né, visando cumprir o dever de reter o imposto nos casos legalmente devidos. Sobre a pena ali de apropriação indébita. Aqui no caso do imposto de renda, retido na fonte, lá o artigo 1º diz:
Os rendimentos e ganhos de capital recebidos a partir de 1º de janeiro de 89 por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil serão tributados pelo imposto de renda na forma de legislação vigente. O artigo 2º diz lá, imposto de renda das pessoas físicas será devido mensalmente à medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem recebidos. Né? Tranquilo, está aqui? Passou. Imposto de renda significa o valor anual descontado do rendimento do trabalhador ou da empresa entregue ao governo federal, sendo que a porcentagem de desconto é fixada pelo governo de cada país onde é aplicado tal imposto. Imposto de renda de fonte, né? IRRF ou IRF, é uma obrigação tributária principal em que a pessoa jurídica ou equiparada está obrigada a reter do beneficiário da renda o imposto correspondente ao estabelecido pelo regulamento do imposto de renda. Quando é feito, vamos supor lá os pagamentos lá do Olerite, lá nosso, lá não é feita a retenção? É feita lá a retenção. Daí, quando você vai declarar o teu imposto de renda, o que você faz? Você vai tirar lá o que chamam de cédula C, normalmente o pessoal chama de cédula C, que é aquele comprovante de rendimentos, que lá vai dizer lá quanto que o município reteve, né, do teu salário, e daí você vai fazer os ajustes lá na tua declaração. Então, aquilo ali, você vê que é um exemplo de retenção na fonte ali do imposto de renda. Seguindo. Imposto de renda retido na frente. Então, tem lá. Atribuição, a fonte pagadora do rendimento ou encargos de determinar a incidência. Esta mesma fonte pagadora calcula o imposto devido pelo beneficiário do rendimento. Então, tudo lá, no caso, lá, a prefeitura que teria que fazer, né? Dedução do imposto do rendimento a ser pago e o recolhimento mediante documento específico. E daí verificar os regimes de retenção exclusiva na fonte, que é, no caso, a antecipação devida ao ajuste anual. Então, cada vez que você for fazer lá, como a gente falou, o pagamento lá de salários do funcionário, ou o pagamento referente a uma contratação no serviço, você já faz lá naquele momento do pagamento, você faz a retenção na fonte e faz o quê? Você vai fazer o cálculo, vai emitir a guia e vai fazer o repasse referente àquele imposto lá que foi retido. Tranquilo? Responsabilidade de recolhimento, então, compete à fonte pagadora, no caso, a prefeitura, o Estado, se for o caso do Estado. Aqui tem os prazos de recolhimento, então tem até o último dia útil do segundo decênio, né, do mês subsequente e do mês da ocorrência do fato gerador. Aqui tem a parte da legislação. Isso no caso aí do imposto de renda. Aqui tem horário para coffee break, mas aqui não vamos ter coffee break, eu acho que hoje vai ter direto para poder ir embora mais cedo. Aqui ela colocou um exemplo ali de devolução, que a Câmara de Guaratuba ela não fazia retenção do imposto de renda dos funcionários da Câmara. E daí o presidente da Câmara foi responsabilizado. Então, depois vocês dão uma lidinha ali, referente a esse caso aí. Aqui no caso da... Sorrisão bonito, esse vai para o Facebook. Aqui no caso do imposto de renda dos assalariados, né, no caso nós, pobres mortais, né, que não temos como sonegar, né, porque já é, como a gente diz, já é retido na fonte. Na hora que é feito o pagamento, a gente já sofre lá o desconto na fonte lá do nosso salário. Então, o fato gerador é o pagamento do salário. Até muita gente diz que, puxa, é injusto, né? Porque a gente recebe, que grande renda que é essa, né? Renda é quem vive de aluguel, de não sei o que, nosso salário, né? Mas como a lei tem essa previsão, né? Que é referente a salários, né? Rendimentos, enfim.
Então fala lá, fato gerador é o pagamento, né? Fato gerador, pagamento de salário, inclusive adiantamento de salário a qualquer título, indenização sujeita à tributação, ordenado, vencimento, soldo, prolabore, remuneração indireta, as retiradas, as vantagens, subsídios, comissão, corretagem, benefício, né, remuneração mensal, ou seja, em cota única, da Previdência Social, remuneração de conselho fiscal e de administração, diretor administrador, enfim, todas essas hipóteses aqui têm que ser feitas ali, na hora que é feito o pagamento, feita a retenção do imposto. Isso de acordo com... E no caso dos serviços, do que a gente falou ali, no caso de prestação de serviço, nós temos o artigo, a Lei Complementar 116 lá, ele relaciona as hipóteses. Ali está a fundamentação legal ali, que vocês poderão depois dar uma olhadinha. É lógico, tem os casos de previsão e de isenção. Então, são os rendimentos recebidos pelas pessoas físicas decorrentes de seguro-desemprego ou auxílio natalidade, né? Então, não vai pagar o imposto de renda aí. Vai ser daí ter esse tipo de isenção. Auxílio doença, é claro que não são todas as doenças, né? Tem lá, de acordo com o regulamento do imposto de renda, tem algumas doenças, por exemplo, a cardiopatia grave, o caso de câncer, tem algumas hipóteses que a lei diz que daí a pessoa é isenta, não vai pagar o imposto de renda, né? Declarar, não. Declarar tem que declarar. Porque se não declarar, vai ter multa, né? Mas de pagar, não. Auxílio funeral, auxílio acidente, então pagos pela Previdência Oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e pelas entidades de previdência complementar. Então tem alguns casos aí que a lei prevê as isenções. Foi rapidinho. Imposto de renda recolhido no município pertence a quem? Hã? Esse pergunta nossa. É. Agora. Do município, no caso. Então, está lá previsto no artigo 158 que diz que, assim, que o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimento pagos a qualquer título por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. Então, está lá determinado na lei lá, que é, sim, da questão de quem pertence. Até no caso do imposto de renda, mas no caso do PIS e COFINS, fica para o município? Aí já não, né? O município, tanto é que muitas vezes o pessoal nem faz a retenção, mas vai tudo para a União, não fica. No caso do imposto de renda, sim, fica para o município. Isso, exato. também, sobre os bens. Por isso que eu falo sobre os bens e serviços. No caso agora, bens. Sim. Estão se mexendo agora por aí. É que assim, nosso estado de tarde já falou, com certeza, complicado. A gente guarda um município assim de 36 mil habitantes. A gente começa a ver que tem imposto de renda, vai dar. Faz um decreto, faz um regulamento aí e espalha para todo mundo estar ciente, né? Porque como essa questão da legislação, como tem já uma legislação tipo federal que diz que cabe, tem muita gente que diz que o município não precisaria fazer uma norma, mas é prudente que cada município faça nem que seja uma portaria. Se não quiser fazer um decreto, uma lei, faça pelo menos uma portaria, pelo menos recepcionando o que a lei federal mencionou. Pelo menos para o contribuinte saber, e dar publicidade, exatamente. Sim. Porque daí
E daí vão direto lá nos vereadores, vão direto lá no prefeito perturbado. Aí, Quando eles sabem que, na verdade, tem que fazer porque tem uma legislação federal que acima que obriga, aí o pessoal diz, eu tenho que fazer porque tem uma lei que obriga, porque se eu não fizer, a minha obrigação é solidária e eu vou ter problema aqui. Mas é bom fazer. O RPA, a gente já comentou, que é o recibo de pagamento de autônomo, que é um documento que deve ser emitido pela fonte pagadora, ou seja, quem contratou o serviço de algum profissional, pessoa física que não esteja regido pela CLT, e quando o cara não tem nota fiscal. Então, se ele não emite nota fiscal, se faz lá um RPA e faz a retenção da mesma forma sobre o RPA. Aqui ele tem um caso aqui também só de exemplo, que o poder público não pode contratar pessoas com RPA. Então tem uma certa limitação. Sempre contratar através de licitação, tudo certinho, e exigir nota fiscal e tudo certinho. Então tem uma certa limitação. Aqui tem um exemplo aí. Então, este profissional não poderá ter vínculo empregatício com a empresa durante o trabalho que originará a necessidade desse documento. No caso, a gente está falando do RPA. Entretanto, nada impede que futuramente a empresa contrate de outra forma. Importante ressaltar que, por ser o profissional pessoa física, o mesmo poderá ser equiparado a um colaborador devidamente registrado. No caso de uma reclamatória trabalhista, isso ocorre quando há comprovação do vínculo empregatício. Para evidenciar melhor a situação, suponhamos que uma empresa alimentícia possua no seu cadastro um representante lá de autônomo. Esse autônomo trabalha somente e exclusivamente para essa empresa? Está complicado. Pode ser configurado aí vínculo empregatício e daí a empresa poderá ter problema de reclamatória trabalhista. Então, a mesma coisa os municípios, né? Tomar bastante cuidado essa questão. Tomar muito cuidado, para que depois o cara não entre com processo trabalhista lá e queira reivindicar aí os direitos trabalhistas. Quem pode receber o RPA? Qualquer pessoa que preste serviço a uma ou mais empresas e que não possua emissão de nota fiscal, ou seja, no cadastro da empresa, o empresário ou o produtor. Vale ressaltar que uma pessoa física pode emitir RPA para outra pessoa física. Não há problema nenhum. De quem é a obrigação de emitir o RPA? Então, vai ser da fonte pagadora. Então, se o cara não tem lá nota fiscal, não tem um recibo, a própria fonte pagadora pode emitir um RPA e fazer a retenção na fonte. Isto é, a empresa ou pessoa física que contratou o serviço prestado. Quais os tributos que podem incidir sobre o RPA? No caso, então, o INSS e o imposto de renda, né? Conforme as tabelas vigentes. E o ISS também poderá acontecer de acordo daí com a legislação que eu falei para vocês, a Lei Complementar 116, que tem essa previsão aí da retenção na fonte no caso de prestação de serviço. Aqui tem a legislação no caso das retenções devidas, então está a Lei 9.711 de 88, passou a vigorar a partir de fevereiro de 99, que introduziu a obrigatoriedade de retenção pela empresa contratante de serviço, mediante cessão de mão de obra ou empreitada, no caso ali no percentual de 11% sobre o valor da nota fiscal, do serviço prestado. A contratante deverá recolher a importância retida em nome da empresa contratada. Então, é isso aqui que eu falei para vocês da diferença entre retenção e substituição. No caso da retenção, as guias vai estar sempre no nome de quem prestou o serviço ou o bem. No caso da substituição tributária, o que eu falei já é o contrário. No caso de quando que é feito ali o recolhimento? Então, até o dia 2 da subsequente emissão da nota fiscal, fatura ou recibo, prorrogando-se para o primeiro dia útil quando for um feriado ou for não tiver expediente bancário. O valor destacado como retenção da nota fiscal, fatura ou recibo será compensado
pelo estabelecimento da contratada, quando o recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de pagamento dos segurados e empregados de contribuintes individuais. Vamos aqui. O valor retido somente será compensado em condições de seguridade social pelo INSS, não podendo absorver contribuições destinadas a terceiros, no caso de entidades aí e de fundos, as quais poderão ser recolhidas de forma integral. Na impossibilidade de haver compensação total por estabelecimento da competência correspondente, o saldo poderá ser compensado em recolhimento de contribuições posteriores. Vamos ver aqui mais. Aqui tem a legislação, a Lei 10.666, que fala do percentual de retenção. No caso específico de cessão de mão de obra, que é o percentual lá de 11%, né? Também tem aqui alguns tipos aqui de serviço que a lei já determina. No caso da limpeza, conservação, zeladoria, vigilância, construção civil, tudo isso, serviços rurais. Então, tem uma relação enorme aqui de serviços que é considerado como fornecimento de mão de obra. Então, tem uma relação grande aí de serviços. No caso da empreitada, empreitada, o que é uma tarefa que é realizada por determinada pessoa, que não se constitua a atividade fim daquela empresa. Então, também tem aqui quais são os serviços, são praticamente os mesmos lá, que a gente colocou. Na construção civil, aplica-se à empreitada a responsabilidade solidária de que trata o inciso 6º do artigo 30 da Lei 8.212, os seguintes casos. Na contratação de execução de obra por empreitada total e quando houver o repasse integral do contrato nas mesmas condições pactuadas. Então, isso aí é meio que normal, né? Quando o município contrata lá uma empresa lá que vai construir uma escola, uma creche, uma ponte, um asfalto, qualquer coisa que ela faça, você já vai fazer lá as retenções. Isso é bem tranquilo. Então, sempre vai de acordo com fatura, o recibo. Tranquilo. Apuração da base de cálculo e retenção. Então, contratada que esteja obrigada a fornecer material ou dispor de equipamento próprios ou de terceiros, indispensáveis à execução do serviço, cujos valores estejam estabelecidos contratualmente, sendo as parcelas correspondentes discriminadas na nota fiscal, fatura o recibo dos respectivos valores que não estarão sujeitos a caso ali da retenção. Quando o fornecimento do material ou da utilização do equipamento próprio de terceiro, exceto o manual, estiver previsto em contrato, mas sem discriminação dos valores de material ou do equipamento, aí você pode fazer um arbitramento, você pode arbitrar um valor. Então, você pode ser até 50% do valor total da nota fiscal ou 30% do valor bruto da nota fiscal. Então, tem essa possibilidade. Quando ele não coloca lá o percentual, você pode fazer esse tipo de arbitramento. E 65% quando for serviço de limpeza hospitalar e 80%, veja que é bastante, quando se referir às demais limpezas aplicadas sobre o valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviço. Aqui ele trata do MEI, então o MEI é o microempreendedor individual. No caso do MEI, diz lá que não caberia fazer retenção na fonte de MEI, né? Mas tem as exceções, como tudo, nas regras tem as exceções. Ele tem aqui, no caso, se ele prestar serviço hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria, manutenção de reparos de veículos, a lei diz que a contribuição previdenciária patronal, né, no caso, será de 20%. Então, tomar cuidado aí. Aqui é o caso do ISS, que eu falei para vocês que a lei básica do ISS é a Lei Complementar 116, que ele fala aqui o seguinte: alguns itens ali que é feita a retenção. Base de cálculo.
Fato gerador é a prestação de serviço constante na lista de serviço, como eu já comentei. Tem a hipótese de incidência, que é a previsão legal, e o fato gerador é quando concretiza aquela hipótese. A base de cálculo é o preço do serviço. Então, o valor que ele cobrou é a nossa base de cálculo. Local é onde é devido o imposto. Então, como eu falei para vocês já anteriormente, o artigo 3º ele diz que a regra, a matriz, é no local do estabelecimento prestador, mas tem as exceções, que daí o imposto vai ser devido onde é prestado o serviço. Tem os casos de não incidência do ISS, que estão lá previstos no artigo 2º, que é o caso, por exemplo, de serviços prestados ao exterior. A lei diz daí que não incide o ISS. A alíquota mínima do ISS é 2 e a alíquota máxima é 5. Então, entre 2 e 5, cada município tem a flexibilidade ali de estipular as alíquotas para os serviços prestados. Então, só não pode ser menos que 2 e nem mais que 5. Tanto é que as empresas que estão enquadradas no Simples Nacional, as alíquotas são bastante variáveis. Então, tem lá a alíquota de 2,2, 2,3, vocês já devem ter visto isso na nota fiscal, né? O cara lá, contribuinte optante pelo Simples Nacional, e daí ele já coloca ali a alíquota que ele está sujeito, né? Então, às vezes 3%, 2,5%, só tem que respeitar essa questão. Entre 2 e 5. Ele não pode ser nem menos que 2, nem mais que 5. Dentro desse período aí, entre esse intervalo de 2 e 5, cabe à legislação municipal de cada município determinar a alíquota de acordo com o tipo de serviço. Aqui ela colocou 2% que estava previsto nos atos da disposição transitória lá do artigo 88 da Constituição, mas hoje já está previsto na Lei Complementar 116. Então, hoje, se você pegar a Lei Complementar 116, ele já está previsto lá a alíquota mínima 2 e a máxima de 5. Como calcular o ISS? Então, na maioria dos casos, o cálculo do ISS, Imposto sobre Serviço, ele utiliza o percentual de alíquota. Então, que é sobre aquela base de cálculo. Como eu falei para vocês, que vai variar entre 2% e 5%. Aqui tem o caso ali, um exemplo que ela coloca ali, que os municípios devem arrecadar tributos com justiça social e isonomia de contribuintes. Então, tem que ter essa questão ali de tratamento isonômico, tratamento igual para todo mundo. Você não pode tratar iguais, diferente os iguais, né? Então, tem que ter essa questão da isonomia. Esse aqui é o material que a professora deixou. Vamos agora... Não sei se vocês têm alguma coisa para comentar ainda sobre isso. E daí depois a gente vai ver as cartilhas e mais alguma divulgação de produção. Só uma curiosidade sobre o nosso lá, né, que é a questão lá do critério espacial lá Critério espacial. no caso, Ainda devido. Nosso município é muito plantio. Nós temos uma coisa que tem uma curiosidade que surgiu aqui, né? Eu perguntei lá. Nós temos a usina de cana-de-açúcar que eles fechou lá. O papel fechou, né? E não produz mais nada lá. Tá. Assim, então, eles não vão já. Que são do município de Branco, eles arrendaram, né? Esses terrenos e as usinas das cidades circunvizinhas lá, elas fazem plantio, colheita e tal. E no caso desse aí, os impostos, eles vão ser recolhidos obrigatoriamente em Borucatu ou lá na usina onde é produzida a negócio, ou é dividido? Depende do qual imposto você estiver falando. Por exemplo, no caso... se está sendo feito no local lá, por exemplo, no caso de uma prestação... Porque se for... aí a questão da produção vai incidir sobre os dois fatores ali, né? Plantio e colheita,
uma coisa, isso, e daí a parte do beneficiamento, coisa e tal. Daí vai ser a parte da questão do ICMS, daí vai ser lá na usina, né, onde está sendo feito o beneficiamento lá. São dois fatos geradores aí diferentes. Sempre ali. Se faz tudo ali, é tudo ali. Agora, se pega ali, colhe, depois leva para ser beneficiado em outro local, daí ele vai ser lá no local, essa parte do beneficiamento, do empacotamento, da distribuição, daí é lá no outro local. Isso, são duas coisas aí diferentes. Vamos passando então para o outro aqui. Esses aqui mais para... Pode pegar essa... Vamos ver aqui. Pode ser essa aí. Que ela fala do INSS. Vocês devem já também ter visto, mas de qualquer forma vai estar no material de vocês lá, se vocês não têm, vai estar no material lá, que essa é uma instrução normativa que ele fala no caso aí do... Está bem ruizinho para ler, né? Não sei se dá para deixar maior. Então, essa instrução normativa ali da Receita Federal, que ele dispõe sobre as normas gerais de tributação de previdência social, no caso do ISS, e das contribuições devidas a terceiros. Então, são algumas páginas ali. Vai estar mais a critério assim para vocês mesmo dar uma lida lá e saber como vai fazer a questão da retenção do INSS. Então, essa vai ser sempre baseado nessa instrução normativa. Como eu estava falando para a nossa outra colega aqui, às vezes, como ela falou que estavam falando para o município fazer uma lei ou um decreto para que todo mundo saiba que vai ser cobrado e tal. Não há necessidade de ser feito, porque já existe essa instrução normativa aqui de âmbito nacional, obrigando e colocando todas as regras. Mas nada prejudica, eu acho que só beneficia se o município fizer lá, nem que seja uma portaria, pelo menos recepcionando essa instrução normativa. Porque daí dá publicidade, daí, como eu falei, a vida acontece nos municípios, né? Então, para isso, todos os munícipes vão dizer, não sabia da instrução normativa da Receita Federal, mas daí do decreto municipal, da portaria, seja lá o que for municipal, dizendo, ele não, fica mais fácil o acesso para o contribuinte. Então, é importante, de repente, que o prefeito lá faça pelo menos uma instrução normativa, uma instrução, uma portaria, pelo menos recepcionando essa instrução normativa. Então, nessa instrução, ela fala tudo sobre quem é o contribuinte individual, quem que é obrigado a fazer a retenção, como que é feito, as alíquotas, os tipos de serviço. Então, está tudo nessa instrução normativa aqui. Vamos passando para o outro. Vamos lá. Acho que dá para pegar outro slide daí, que esse aí é mais para vocês terem lá no material de vocês. Essa ali daí é a lei, tá? É uma instrução também normativa da Receita Federal, que fala no caso aí do imposto de renda. Então, dispõe sobre a retenção de tributos nos pagamentos efetuados pelos órgãos da administração pública federal direta, autarquia, fundações federais, empresas públicas, sociedade de economia mista e demais pessoas jurídicas que menciona outras pessoas. Então, no caso aqui do imposto. Vamos colocar mais para baixo aqui. Então, ali a retenção de tributos dos pagamentos efetuados pelos órgãos da administração pública federal, direta, autarquia, fundações federais, empresa pública, sociedade de economia mista e demais pessoas jurídicas que menciona
e outras pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens e serviços, obedecerá ao disposto a seguinte instrução normativa. E daí ele também traz toda ali uma explicação de como que é feito a retenção, quem tem que fazer a retenção, enfim. Então isso aí é mais para que vocês saibam ali. Então ele fala tanto do imposto de renda, a contribuição social sobre o lucro, né, e a PIS e a COFINS. Então fala que sempre os órgãos públicos eles são obrigados a fazer a retenção. Passamos para outro. Esse aqui é um manual também que poderá ajudá-los aí. É o manual da retenção do INSS. Então, é um manual, tem bastante páginas aí. Ele fala também, explica bem detalhado, assim, todos os passos e como que é feito. Esse aí é do estado lá de Santa Catarina. Então, ele é bem didático. Dá para... Algumas legislações que está previsto nesse manual já mudou, saiu agora recentemente, esse aqui é de 2018, já teve uma alteração. Mas é questão de lei só, mas o passo a passo ali de como é feito, de como que se pode fazer, dá para seguir tranquilo aqui de como nesse manual aqui. O outro também é um manual, do outro slide, que são também orientações sobre retenção do imposto de renda. Também é um manual também de Santa Catarina. Vamos ver ele se abre ali. Que também dá para seguir tranquilo esses procedimentos que estão ali. Então, no caso aqui de retenção do imposto de renda. Então, também ele determina, até aqui nesse caso aqui, ó, vai ter, talvez você que fez a pergunta ali de Porecatu, tem uma parte aqui que ele fala das produções das cooperativas de trabalho, as cooperativas de produção agrícola. Então vai ter um capítulo lá que vai falar sobre essa questão aqui das produções lá das usinas e coisa e tal. Então é importante dar uma lida dele lá. É bem extenso também esse manual, bem legal para você ter alguns modelos e tudo. Você pode seguir ali a orientação. Eu acho que não saiu aí no material. Isso. Não entendi a pergunta. Não escutei. Você escutou? Não. É no caso do Tá. Isso. Também pode ser. No caso a gente tem a questão das obrigações. Nós temos a obrigação principal e a obrigação acessória. A obrigação principal sempre é o que é? É o pagamento do tributo. E a obrigação acessória é tudo aqueles procedimentos que vão auxiliar para que aquela obrigação principal se torne efetiva, né? Por exemplo, emissão de nota fiscal. É uma obrigação principal ou uma obrigação acessória? Emitir nota fiscal. Então, emissão de nota fiscal é uma obrigação acessória. A obrigação principal qual que é? É pagar o tributo referente àquela prestação de serviço ou àquele bem produzido. Então, a emissão de nota fiscal, a emissão só, é uma obrigação principal. Agora, quando a lei determina lá, o Código Tributário Nacional diz que quando o contribuinte não cumpre uma obrigação acessória, aquela obrigação acessória pode se tornar uma obrigação principal. Por exemplo, você pode multar, né?
Então, ele era obrigado a declarar, ele não declarou. Porque fazer a declaração é uma obrigação acessória. Então, ele tinha que declarar, não declarou. Ele pode ser transformado aí numa principal, que é o quê? Uma multa por fato de ele não ter declarado. Então, falta de declaração ou emissão de nota fiscal, esses são dois tipos de situações que são típicas, assim, que é a obrigação acessória. Então, quando ele não faz, daí culmina numa obrigação principal, que é o pagamento do tributo. Tem eu acho que não ficou ali naquele slide ali, mas tem uma daqui de Curitiba. Deixa eu passar aqui para ele ver, de repente ele já copia ali. Eu tinha passado, mas acho que ela não colocou. Nós temos uma portaria, como eu falei para vocês, que o município poderá fazer, não precisa fazer uma legislação, mas pode pelo menos fazer uma portaria recepcionando essa legislação ali federal. Então eu vou ver se ele consegue abrir aqui para a gente, só para vocês terem uma ideia, pode servir até como modelo, de repente, lá para vocês, se vocês não têm. Acho que ficou faltando ali tem uma pastinha de retenções tributárias ali. Vamos ver ali. Então essa ali já foi. Essa aqui, ó, portaria 23. Então, essa é uma portaria nossa, aqui da Prefeitura aqui de Curitiba, que ela fez recepcionando toda essa questão ali. Então, ela dispõe sobre a retenção do imposto sobre renda nos pagamentos efetuados pelos órgãos da administração pública municipal, direta, indireta, autarquia, fundações, empresa pública e assim por diante. Então, nessa portaria, a gente coloca aqui, pega lá o artigo 158 da Constituição, e a gente recepciona o que está previsto na legislação lá federal. Então, a instrução normativa 1234, que a gente já comentou, e as outras legislações aqui também, a lei municipal 7.661, os decretos. Então, de repente, vocês poderão usar isso aqui como um modelo, se no município de vocês não tiver isso, e fazer também uma portaria recepcionando essa legislação aí. Esse aí vai estar também lá no material de vocês. Eu tinha passado para a menina, mas acho que ela esqueceu de colocar só na apresentação, mas acho que no material deve ter lá. Deixa eu ver mais o que dá para a gente falar aqui. Então, essa aqui a gente já passou. Os dois manuais. Orientação, acho que todos os slides estão lá. Algum questionamento mais? Alguma pergunta? Acho que deu o nosso horário aqui. Agradeço, né, a paciência de vocês, a atenção de vocês. Espero que tenha sido importante. Principalmente esse manual que vai estar lá, porque como o tempo é pouco, não dá para a gente falar tudo detalhadamente, mas eu peço para que vocês deem uma olhada naqueles manuais que estão lá, no material, que vai estar bem explicadinho, tudo passo a passo. Eu acho que vai ser bem interessante aquele material lá para vocês, provavelmente vai ajudar. Então, mais uma vez, obrigado e esperamos que vocês voltem outras vezes aqui em outros cursos, tá bom? Obrigado e até uma próxima.